Eu já sabia! E não é mesmo que o Will, o vô da Angela Barr, é de fato o Justiça Encapuzada? Mas o que esse explosivo episódio 6 de Watchmen significa para a narrativa dos próximos capítulos e, é claro, para a historicidade dos próprios quadrinhos originais? Hora da gente bater um papo super cabeça aqui sobre o que foi esse que é o melhor episódio de toda a temporada até agora. E aí galera, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. Antes da gente partir pro bate-papo, já aproveita que você tá aqui, ó, e assina o meu canal, bota o sininho para funcionar também e, é claro, não esquece de deixar aquele comentário, aquele like e, obviamente, compartilhar esse vídeo com todo mundo. Além disso, eu estou lá nas redes sociais esperando você para continuar esse bate-papo comigo. Vamos continuar essa conversa lá no Instagram, no @Rafa Gomes, e lá no Facebook, no Flick Geek. Hora de falar de Will. Ele de fato é o Justiça Encapuzada. Esse personagem é apresentado como o primeiro super-herói que já existiu e, é claro, também foi membro do grupo Minutemen. Só que esse personagem, cujas características nós sabemos muito pouco, aqui ganhou uma expansão extremamente complexa e profunda, fazendo com que o personagem de fato seja introduzido aqui dentro da narrativa da série como um super-herói negro e que, por conta da cor da sua pele, acabou carregando mazelas e, é claro, alguns traumas muito profundos. Se você não sabe quem é o Justiça Encapuzada, vou passar a fita aqui para você rapidinho. Nós não temos muitas informações dele dentro dos quadrinhos de Watchmen, e o pouco que sabemos são informações que foram passadas de maneira secundária ou até mesmo terciária. A gente sabe por meio de um scrapbook da Sally, que é a mãe da Laurie, que é a Spectral II, que faz parte de Watchmen. Nós sabemos por ela que o Justiça Encapuzado foi responsável por salvá-la de um abuso sexual que ela estava sofrendo por parte do comediante. Nós temos essa cena nos quadrinhos, que é uma cena super forte da HQ, e além disso, outras informações que nós temos sobre o Justiça Encapuzada foram divulgadas de maneira terciária pelo Hollis Manson, que é o coruja do Minutemen e que em sua biografia Under the Hood revela alguns detalhes, não apenas do Justiça, como também de outros personagens que compuseram o grupo Minutemen. E aqui a gente descobre também que o Hollis Manson, na verdade, foi inspirado a se tornar um justiceiro exatamente por conta do Justiça Encapuzada. Graças ao seu feito heróico, que por sinal foi trazido nesse episódio 6, ele decidiu se tornar o segundo grande vigilante, em suas próprias palavras na HQ. Para refrescar a sua memória, o que inspirou Hollis Manson a se tornar um justiceiro foi justamente o salvamento que o Justiça Encapuzada fez quando ele acabou se deparando em um beco, encontrando um casal que estava sendo atacado por 3 pessoas. Ele acaba indo lá ajudá-los, fazendo com que aquelas 3 pessoas acabem parando no hospital de tanta porrada que ele deu neles. Essa cena a gente vê lá no episódio, é uma cena muito importante porque ela está totalmente ligada à origem do personagem. Sabendo que como policial ele não seria aceito porque ele já era rejeitado até mesmo pelos seus próprios pares, ele assume a identidade secreta como uma forma de realizar justiça e lutar também, é claro, em prol dos negros. Além dessa informação, outras coisas que nós temos relacionadas à origem de Justiça Encapuzada nos quadrinhos de Watchmen é justamente um comportamento um pouquinho complicado. Ele é uma figura, nas palavras do próprio Hollis Manson, que tinha uma certa tendência, uma simpatia ao fascismo e ao nazismo. A gente vê isso em um determinado ponto dos quadrinhos em que ele sugere isso de maneira bem clara e categórica. Indo um pouco mais além, outra característica que a gente sabe é também, em uma das notinhas que a própria Sally fez, notinhas pessoais, a gente descobre ali, pelas próprias palavras dela, que ela estava acobertando um relacionamento amoroso entre J.E. e Nelly. Se a gente for deduzir exatamente, J.E. seria a Justiça Encapuzada e Nelly, que seria o Nelson Gardner, também conhecido como Capitão Metrópolis e membro do grupo Minutemen. E aqui Damon Lindelof
decidiu pegar essa figura que é tão importante para a narrativa de Watchmen, mas também é tão pouco explorada nos quadrinhos, e trazê-la à luz do dia, por assim dizer, mostrando um passado muito mais sombrio e muito mais complexo. Nós sabemos que os quadrinhos de Watchmen têm uma abordagem muito mais madura, que não visa vangloriar o heroísmo e o vigilantismo. Os quadrinhos de Watchmen têm o foco de não apenas confrontar o leitor, como até mesmo confrontar os próprios personagens, mostrando esses heróis que possuem características que são bem dúbias e conflitantes, que mostram como eles não são pessoas que são imaculadas e estão acima do bem e do mal, embora ajam dessa forma. Os quadrinhos ainda apontam também os perigos do vigilantismo e os perigos de nós criarmos esses arquétipos heróicos para os nossos heróis pessoais. Então é uma HQ que possui críticas muito profundas, eu estou passando de maneira bem pincelada aqui por isso, justamente para mostrar para vocês que dentro da série Watchmen a gente vê exatamente essa representação complexa e agridoce sendo expressa nos novos personagens que são apresentados aqui na narrativa. Isso é muito bacana porque Damon Lindelof, ao apresentar Will como sendo o Justiça Encapuzada, apresenta um personagem que lidava com conflitos muito profundos, porque ele foi vítima de um ataque gigantesco, que é o ataque que aconteceu em Tulsa em 1921 por parte de grupos supremacistas brancos. Esse ataque, como eu falei para vocês lá no primeiro vídeo, ele realmente aconteceu, ele faz parte da história mundial. A série Watchmen resgata esse período tão doloroso da história que durante muito tempo não foi debatido e não foi considerado como um atentado real. Ela resgata isso e usa isso como pedra fundamental de um personagem que durante muito tempo acabou sendo apresentado bem ali nas beiradas e que aqui dentro da narrativa toma o centro da trama à medida que traça novos rumos para Watchmen e, é claro, mantém um pezinho fundamentado ali na HQ original, honrando o material fonte de Alan Moore. É muito bacana ver tudo isso acontecendo nas telas. Eu fiquei encantadíssima pelo episódio, porque o episódio começa narrando a partir dos efeitos colaterais do remédio Nostalgia, que é o remédio que a Angela Barr toma no instante em que ela é caguetada e que ela vai ser presa. Ali, totalmente alucinada, imersa nas memórias do seu avô, a sua narrativa acaba meio que se mesclando com a narrativa do seu avô e ela começa a conhecê-lo de tal forma que provavelmente ela jamais conheceria. Ali, ela acaba vivendo as próprias emoções do seu avô, acaba vivendo as sensações que ele está sentindo no momento e consegue perceber nitidamente o que acontece em cada um dos momentos cruciais da sua vida. Tecnicamente, esse episódio que se apresenta como um capítulo de origem acaba sendo também um episódio que pensa no futuro e começa a mostrar como o passado da família de Angela pode e deve impactar o seu presente e, é claro, obviamente, o seu futuro. É um episódio muito lindo que foi gravado todo com filtro sépia, justamente para trazer aquela distinção para a audiência do que é presente e do que é passado. É claro que essa técnica facilita muito a absorção do capítulo por parte do público, o que ajuda pra caramba, a gente não pode deixar de dizer isso, e além disso acaba se transformando em um aspecto estético do próprio episódio. É muito bonito você assistir o episódio inteiro em sépia. É um capítulo que tem uma trilha sonora também fincada nos anos 30, uma trilha sonora super old school que ajuda a dar uma dramaticidade muito maior para toda a narrativa. E ali a gente acaba se afeiçoando pela história de Will e conhecendo ele para além daquelas pequenas anedotas que ele contou desde a sua primeira aparição. É bacana porque aqui a gente foi muito além na sua narrativa e a gente percebe que todo o seu passado é fundamental para ter nos trazido em pleno 2019 na narrativa que a gente está vivendo em Tulsa. Assim como ele tem algumas questões relacionadas à sua própria sexualidade, sendo um homem que é casado com uma mulher, futuramente vira pai, ao mesmo tempo que também nutria relações com homens, ele é uma figura profundamente complexa que tem vários dilemas relacionados à sua própria identidade, à medida em que ele também está tentando encontrar o seu lugar na sociedade como uma pessoa que quer fazer a diferença, mas por não ser aceito, por ser negro, ele acaba fazendo justiça com as suas próprias mãos, entrando em conflitos ainda mais profundos, porque a partir do momento que ele começa a matar em prol da justiça, até que ponto ele realmente está sendo um homem justo? E a série Watchmen está seguindo pela mesma linha dos quadrinhos, gerando questionamentos profundos, gerando muitos diálogos bem complexos e até mesmo gerando indagações que nos fazem
refletir sobre até que ponto o vigilantismo é realmente algo positivo, tanto para quem está praticando, como também para quem admira, que é nosso caso aqui, não é verdade? E uma coisa que é fundamental falar a respeito desse 6º capítulo é que a origem negra do personagem Justiça Encapuzada não é uma origem que está explícita nos quadrinhos e nunca ficou claro qual seria a sua origem. Em um determinado momento da própria biografia, a gente vê ali que ele está tentando juntar esse quebra-cabeça e meio que apresenta quem poderia ser o próprio Justiça Encapuzada. Em virtude do repentino desaparecimento do Justiça Encapuzada, um ano depois ele acaba vendo dentro do jornal a notícia da morte de um rapaz que fazia parte de um grupo de circo. Ali ele descobre que esse cara tinha desaparecido mais ou menos na mesma época que o próprio Justiça Encapuzada desapareceu. O desaparecimento do herói aconteceu na mesma época que os super-heróis iam começar a ser interrogados pela Justiça dos Estados Unidos, e ele acaba fazendo uma pequena associação ali, sugerindo que talvez esse cara que foi encontrado morto poderia ser o Justiça Encapuzada, assim como também poderia não ser. E é claro, dentro dos quadrinhos esse personagem é apresentado como um personagem branco, mas a HQ nunca mostrou de maneira óbvia e clara se o personagem seria de fato negro ou branco, deixando margem para que Damon Lindelof pudesse criar sua própria narrativa em se tratando das raízes do personagem. O que eu acho que funcionou muito bem, porque o fato dele ser negro traz um nível muito maior para a série. Esse é um episódio extremamente simbólico que mostra ainda também como o policial Judge foi morto. E realmente quem matou ele foi o Will, mas nós ainda não sabemos quais seriam as suas motivações. Mas a contar pelo que nós já sabemos do personagem, principalmente do seu comportamento no seu passado, todos os traumas que ele viveu, a perda recente dos pais, a forma como ele construiu o seu casamento e a forma como ele também acabou assumindo essa figura de vigilante, que acabou se tornando um vigilante um pouco sanguinário, bem sangue nos olhos ali. A contar por tudo isso, ele tem uma motivação muito boa para ter matado o Judge. Agora nós temos passado e presente da família da Angela sendo completamente conectados, e a gente vê ali justamente uma ponte muito bem construída na série. Quando a gente vê o personagem tendo que usar um capuz justamente para esconder as suas raízes negras, a gente acaba sendo remetido também ao que a própria Angela Barr está vivendo com a polícia de Tulsa em pleno 2019, que, em virtude dos recentes ataques dos supremacistas brancos, todos foram forçados a esconder a sua própria identidade para que eles possam trabalhar em paz, manter a sua própria integridade física, obviamente, e, é claro, não serem mortos, não sofrerem ataques por parte de supremacistas brancos. A série está caminhando muito bem. Esse episódio para mim foi o mais bonito de todos. É um episódio que tecnicamente é muito bem feito, assim como em termos de narrativa se constrói de maneira brilhante, criando uma ponte belíssima entre o material original e, é claro, a versão de Damon Lindelof. É isso aí, pessoal. Essa é a minha análise do mais recente episódio de Watchmen. Me diz, o que você achou desse capítulo? Pra você, tava tudo tão óbvio assim? Você também achava que o Will seria o Justiça Encapuzada? O que esperar dos próximos capítulos de Watchmen? Porque Will já se apresenta aqui como a pedra fundamental da narrativa. O que será que teremos na próxima semana? Fique comigo, porque a gente vai continuar falando muito sobre essa série. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, bota o sininho pra funcionar e, é claro, me acompanhe lá nas redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes, e lá no Facebook, no Flick Geek. Um beijo e até a próxima!